Queridos, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, versículo 19, mas também convido você a abrir o seu coração para aquilo que Deus quer nos ministrar no dia de hoje, para aquilo que Ele quer fazer. Coração aberto, coração acessível. 19. Versículo 3. 19, versículo 3 nos diz assim: buscava bem quem era Jesus. Todavia, sendo ele pequeno, de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para observá-lo, pois Jesus passava por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Naquele mesmo instante, Zaqueu, apressando, o recebeu com enorme alegria. Todavia a multidão que presenciava o que passou começou a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens, Senhor, estou doando aos pobres, e se alguém extorquir de alguma forma, devolverei 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Portanto, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Amém. Querida, a história do Zaqueu é uma das histórias mais impactantes da vida. Presta atenção que eu quero te afirmar o primeiro ditado. Talvez você veja aqui hoje com o coração aflito, ou talvez você só veio hoje curioso, ou talvez você só falou: só vou vir porque é mais um dia de culto. Mas eu quero te afirmar, para você tirar tudo isso da sua cabeça, porque é um dia de encontro com Ele. Porque antes de você imaginar estar aqui, Ele já sabia que você estaria aqui. E antes de você imaginar qualquer coisa, Ele já te conhece pelo nome. A Bíblia diz que Zaqueu não conseguia ver Jesus porque ele era de pequena estatura e a multidão se aglomerava diante de Cristo. E ele tinha curiosidade de saber que era Jesus. E a Bíblia diz que ele se antecipa a multidão e sobe numa figueira. É a mesma coisa, ele se antecipou aos tempos e subiu para uma figueira. Mas a Bíblia diz que quando Jesus está chegando, Jesus surpreende ele. Porque certamente a figueira não dava para ver quem estava em cima da figueira, porque tinha folhas. Ele conseguia ver Jesus, provavelmente a multidão nem ia reconhecê-lo, nem viu Zaqueu, podia passar por baixo da figueira, nem ia saber que Zaqueu estava em cima da árvore. E se fosse qualquer outra pessoa, não ia também ver que Zaqueu estava em cima da árvore, porque tinha uma multidão que o apertava, tinha uma multidão que queria ver milagres. Tinha uma multidão que queria entender por que Jesus operava aqueles milagres. Mas a Bíblia diz que Jesus parou tudo e falou: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Querido, não sei o que você veio, como você veio, como está o seu coração, mas eu sei que aonde Ele quer estar é na sua casa. Então abra o seu coração essa noite, porque Ele quer entrar e mudar a sua história. Zaqueu era um cobrador de imposto, e o cobrador de imposto naquela época era conhecido como ladrão, mal olhado. E o povo falou: por que ele vai entrando na casa de um pecador? Querido, o diabo quer usar nosso passado
a nossa história, mas Deus está preocupado em mudar a nossa história, mudar a nossa trajetória, mudar quem nós somos. Zaqueu, ao entrar, Zaqueu diz assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. A casa começa a ter organização, começa a ter milagre, começa a ter transformação, porque aquele que roubava já não rouba mais, mas começa a ajudar aqueles que necessitam. Querido, você está aqui essa noite, essa tarde, finalzinho de tarde, pode ter certeza, se sua família, sua casa, seu profissional está uma bagunça, somente abre o seu coração essa noite. Deixa de lado o que está acontecendo, porque quando você está aqui, Deus já está cuidando da sua casa, já está cuidando da sua família, já está cuidando do seu negócio, já está cuidando de você e tudo que diz respeito a você. Então desconecte o seu coração da preocupação e conecte o seu coração naquilo que Ele está fazendo e irá fazer, porque grandes coisas a palavra diz que Ele quer fazer. Aquilo que o meu olho não viu, meus ouvidos não ouviu e nem caiu no meu coração, é aquilo que Ele quer fazer. Ele pode fazer muito mais do que eu penso, do que eu imagino, ou do que eu peço, diz a palavra. Mas o meu questionamento é: qual é o seu coração essa noite? É um coração de uma multidão que está apertando ele para ver milagre? É um coração de Zaqueu, que antecipou a multidão e viveu o milagre? Qual o coração que você está aqui essa noite? Eu estou aqui só para ver o que Jesus vai falar. Não, eu estou aqui porque eu vou sair daqui com o meu milagre. Eu estou aqui porque minha história vai ser mudada. Eu estou aqui porque eu vou antecipar toda a multidão e Ele vai entrar na minha casa e tudo vai ser transformado. Qual o coração que você vê essa noite? Coração de adorador ou coração de uma pessoa curiosa? Um coração de adorador vai viver coisas extraordinárias. Meu conselho para você é: tenha um coração de adorador. Tenha um coração que queira ver o sobrenatural, tocar o sobrenatural. Jesus não precisou de muitos, só precisou de um rapaz que subiu em cima de uma figueira com um coração acessível. Ele estava com uma multidão, ele poderia ter escolhido qualquer um no meio da multidão. Ei, você que me tocou agora, não entrar na sua casa. Não, ele escolheu aquele que estava com o coração acessível. Abra o coração essa noite e veja o sobrenatural de Deus invadir a sua vida. Convido você a ficar de pé comigo, a fechar os seus olhos e você convidar Ele para te ministrar. Pai, no nome de Jesus, nessa noite queremos te convidar. Tu és o principal desse ambiente, Tu és o principal dessa casa, Tu és o principal desse local. Não queremos, meu Pai, estar aqui se a Tua presença não estiver, mas queremos, meu Pai, te tocar, te sentir. Queremos, meu Pai, ser chamado pelo nome. Queremos receber em nossa casa. Queremos provar do sobrenatural. Traga arrependimento, traga cura, traga salvação, traga libertação. Essa noite, rasga o céu, derrama no peso da Tua glória. Pai, aqueles, meu Pai, que estão aqui, sejam tocados, envolvidos, sejam ministrados pela Tua presença. Libera os anjos do Senhor para estar ministrando. Repreendemos a incredulidade, repreendemos a ação do diabo e declaramos o Teu governo aqui na nossa casa, assim como é no céu. Faça em nós, meu Pai, tudo novo e glorifique o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Querido, aplauda ao Senhor. Seja bem-vindo aqui neste lugar, Espírito de Deus. Seja bem-vindo na nossa vida, na nossa história. Que nós, nessa noite, nós venhamos sentir a Tua presença. Queremos ver a Tua face, queremos ouvir a Tua voz. Venha, Espírito Santo, e fique à vontade para ministrar os nossos corações. Que você feche os teus olhos e se concentre hoje na presença de Deus que está aqui, porque Ele quer falar com você.
Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu caráter. Tem coisas que nós adquirimos desde quando nós nascemos e temos comportamentos que às vezes não entendemos o porquê. Mas o Espírito de Deus é aquele que transforma vidas, transforma histórias e transforma as pessoas. Então nós queremos ser transformados pela Tua presença, Deus, para que nós possamos entrar dentro da Tua vontade, sermos aquela pessoa que o Senhor desejou. Em nome de Jesus, transforma a nossa mente, transforma o nosso entendimento nessa noite, Senhor. Nós venhamos sair daqui transformados. Em nome de Jesus. E quando nós colocamos os nossos olhos em Ti, o Senhor transforma tudo dentro de nós. Preciosa, fui encontrado e que antes era muito já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez eu coloquei os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais na minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. Eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti.
já fique à vontade aqui. Nós queremos, assim como cantamos nessa música, nós queremos colocar os nossos olhos em Ti. E os nossos desejos, a nossa satisfação está no Senhor. E hoje nós queremos cantar sobre a Tua bondade, grande é a Tua fidelidade, grande é a Tua bondade sobre nós. Nos ensina, Senhor, a sermos assim também. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
Boa tarde, boa noite agora. Queridos, só queria dar um recado antes. Quarta-feira agora, dia 8, estará iniciando na sede a conferência original. Começará dia 8, terminará dia 14, são 7 dias. Não deixe de ir. Vá, convide mais alguém para ir. Irá ter início às 8 horas. Serão 7 dias de ministrações, 7 dias de noites proféticas, declaração proféticas, palavras proféticas, que vão alinhar, curar, transformar, mudar a minha vida e a sua vida. Amém. Estará conosco ministrando o nosso apóstolo. Ele está aqui hoje, está vai ministrar a nossa vida. Tá? Aplauda o Senhor pela vida. Estará nosso apóstolo administrando também. Nosso apóstolo vai estar dando o pontapé inicial na quarta-feira. Então vá, convida mesmo, chame mais gente. Vai estar conosco o pastor José Belo, o pastor Valdir, o bispo estará conosco, o bispo Jefferson, o apóstolo Luiz Marcelo e o pastor Natanael. Estarão nesses 7 dias nos ministrando. Então será dia um telão. Já disse, dança, teatro, palavra profética. A dança é algo poderoso, poderosa mesmo, te cura de uma forma, teatro também. Então ali vai ser um ambiente totalmente que nossa vida vai ser transformada, tocada pela mão do Senhor. Amém? Amém. Começa às 8, não falte lá. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Só lembrando, todos os dias das 8, começará às 8. Quarta-feira não teremos culto aqui, tá? Não teremos culto aqui na quarta. Nosso culto, vamos todo mundo se reunir e cultuar na sede, em homenagem à sede de 27 anos. Então, lembrando, se você chamar alguém para vir no culto, chame. Amém. E se precisar de carona, eu, a pastora, seu Cláudio e a dona Céia, disponibilizando carona. Manda mensagem para mim no WhatsApp, com a pastora, a gente combina, encontra aqui na igreja, quem precisar de carona, e vamos a passear de cultuar quarta-feira, amém? Amém? Mas não deixe de cultuar. Diz assim, 24. Contudo, 24 de 2 Samuel. Contudo, o rei replicou a Arão: não, eu faço questão de comprar a tua eira por um preço justo,
pois não quero oferecer ao Senhor, meu Deus, um sacrifício que não me custe nada. E Davi pagou pela aquisição do terreno e dos bois 50 peças de prata. Construiu um altar ao Senhor e lhe ofertou sacrifício de paz e comunhão. Em seguida, o Senhor demonstrou seu amor para com o povo, aceitando a súplica em favor da terra. E extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naquele dia. Amém? Amém. Querido, eu gosto muito dessa passagem. E hoje, quando eu soube que eu ia fazer a oferta, eu logo falei, como está essa passagem? Porque eu gosto bastante. Porque ali, Davi procurava algo para ofertar ao Senhor. Presta atenção. E alguém chega ali com o seu coração e fala assim, olha, eu dou esse terreno aqui para você levantar o altar e ofertar. Davi disse, não, eu não quero oferecer ao Senhor nada que não tenha me custado, um sacrifício que não me custe nada. Sabe, hoje em dia, se eu perguntar para mim e para você, o que a gente espera de Deus, a gente vai falar que espera coisas grandes, que Deus faça o nosso respeito. Se eu perguntar qual a sua meta de vida, onde você quer que Deus te leve, você talvez possa dar um passo de acordo com a sua realidade, e talvez um mais sonhador como eu dê um passo além da sua realidade. E está tudo certo. Nós devemos realmente esperar do Senhor tudo isso. Mas quando eu leio essa passagem, eu não quero falar somente de dinheiro para mim e para você. Sabe por quê? Porque se eu for falar do dinheiro é difícil, mas é mais fácil eu e você desembolsar no dinheiro do que abrir um coração para aceitar aquilo que Deus tem para nós. Nós preferimos muitas vezes dar dinheiro do que aceitar, ofertar, abrir um coração para aquilo que Deus tem para mim e para você. Você quer ver uma coisa? Se tem algum passeio na escola ou um acampamento para as crianças e é um valor X, você não pensa duas vezes de ir lá e depositar aquele dinheiro para a criança, investir nas crianças e adolescentes para ir para aquele lugar. Mas se tem algo na igreja, a gente fala, eu não vou, não tem aquela conta para pagar, eu tenho aquilo para pagar, e a igreja vai e facilita ainda. Não passando no cartão, parcelando se for preciso, não, mas eu não posso. O problema não foi o dinheiro, o problema é o coração. Aonde está o meu e o seu coração? Quando Davi disse, eu não oferecerei nada ao Senhor, não darei sacrifício que não me custe nada. O sacrifício, querido, muitas vezes que é uma renúncia da minha parte, não muitas vezes, todas as vezes, da minha parte e da sua. É muito fácil eu vir colocar o dinheiro aqui. É muito fácil eu vir ajudar alguém na rua. Mas, querido, o Senhor não precisa do meu e do seu dinheiro. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. O que Ele requer é meu coração, mente de obediência a Ele. O que Ele precisa é que eu tenha um coração obediente a Ele. E sabe por que sacrifício? Porque muitas vezes o que ele me pede é o que eu não quero aceitar. Não é porque Ele não sabe o que pede, é porque Ele sabe o que pede. A gente que não sabe o que quer. A gente não sabe o que quer. A gente pede algo, diz o Senhor, vai lá, tá bom, então faça isso. E a gente, não, isso eu não quero fazer. Na verdade, a gente não sabe o que quer. Porque se a gente soubesse o que quer, Ele falaria de bom grado, Ele falaria a gente de bom grado, obedeceria. Só um sacrifício, porque a gente, isso nos custa alguma coisa. Mas preste atenção, o Senhor não tem prazer em ficar com o seu sacrifício. Ele só quer o seu coração. A Bíblia diz que Isaac, quando Abraão teve Isaac, Deus apareceu para Abraão, leva o menino ao monte que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão levantou cedo com o menino, o Isaac, carregou ele,
carregando a lenha, chegou no monte, Abraão disse, olha, vocês ficam aí, vão subir só eu e o menino. Isaac significa um motivo, um sorriso. Isaac era o sorriso de Abraão, era o motivo de Abraão naquele momento. Então quando Abraão subiu com Isaac, olha, pai, era normal naquela época sacrificar animal. E fala assim, olha, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro, o carneiro? Deus fala, Abraão fala, ó, Deus proverá para ti. Chega lá, eles montam o altar. Eles montam o altar e de repente quem vai parar no altar é o Isaac. E você fala, é um absurdo. Não, Deus não queria, nunca quis o Isaac de Abraão. Mas Deus queria o coração de Abraão, não Isaac. Mas o coração de Abraão estava no Isaac. Eu não sei onde está o seu coração, mas eu sei, seu coração estiver na obediência de Deus, tudo que Deus te pedir será feito em obediência e as coisas vão bem na sua vida. E de repente o anjo desce, Abraão levanta o cutelo, o anjo desce e fala assim, Abraão, não precisa matar o menino, porque o Senhor já viu, o Senhor sabe do seu coração. E desce o menino do altar, de repente no meio do mato, tem um carneiro no sacrifício. Querido, quando eu e você decidimos obedecer, sempre tem uma provisão atrás disso. Quando eu e você decidimos obedecer, o Senhor traz a provisão. A Bíblia diz que Davi sacrificou o Senhor. Presta atenção. Davi sacrificou ao Senhor e a praga cessou diante do povo. Talvez muitas coisas que eu e você estamos passando é porque não decidimos ainda obedecer e gerar um sacrifício em obediência a Deus. Porque ele diz em Deuteronômio 28, se eu ouvir e obedecer, as bênçãos me alcançarão. Mas ele diz, se eu não ouvir, no versículo 15, se eu não me engano, se eu ouvir e não obedecer, as maldições irão me alcançar. Então, querido, eu posso oferecer o que for para o Senhor, mas Deus está atrás de um coração obediente. Sacrifício é um coração, um altar, é obediência a Ele. Eu posso me depositar rio de dinheiro, mas se eu vim com o meu coração quebrantado, eu terei minha vida transformada. A Bíblia diz que a viúva, Jesus, olhando o pessoal ofertar, o pessoal colocava oferta. Chegou uma viúva que a Bíblia diz que ela era extremamente pobre. Colocou 2 moedas. E Jesus parou de todo mundo e disse assim, olha, o povo que veio ofertar, deu o que sobrava. Mas aquela mulher deu tudo o seu sustento. E eu posso te falar uma coisa com toda a garantia, porque a Bíblia não mente. A história daquela mulher nunca mais foi a mesma. Porque algumas coisas não mudam nessa terra, a Bíblia diz, que é o inverno e o verão, o frio e o calor, mas a semeadura e a colheita também não, são leis eternas. Elas não mudam. Se aquela mulher deu tudo o que tinha, você pode ter certeza que Deus deu tudo o que ele tinha para mudar a história daquela mulher. Porque se você quer viver algo extraordinário de Deus, faça o que ninguém nunca fez. E Deus fala que nunca fez por você. Agora, se você está seguindo a média, a sua moeda, a sua semente, ela comunica com Deus. E Deus se comunica com o seu futuro através dela. Não espere algo extraordinário. Se o seu coração só está naquilo que o resultado pode gerar, se o seu coração só está em outras as coisas, não está em obediência ao Senhor, não está em querer sacrificar e viver para aquilo que Deus tem para você. Nós olhamos para Cristo e nós achamos, eu já falei isso uma vez, nós olhamos para Cristo esperando que Ele faça tudo o que Ele tem que fazer. Porque o Senhor falou, mas entre Ele falar e executar tem uma coisa que chama e o realizar. Toda promessa tem uma ação que também depende de outra pessoa. Nesse caso sou eu. Se Ele falou a meu respeito, tem uma ação que eu tenho que tomar e posicionar em relação à obediência, em relação à entrega do meu coração a Ele. É um sacrifício.
mas é um sacrifício agradável. Agradável. Eu, ano passado, eu acho que foi não, ano retrasado, não lembro. Eu estava trabalhando igual um doido, dormia 4 horas por dia. Trabalhava de madrugada, ia de manhã para o trabalho, chegava 1 hora no meu trabalho, ia para trabalhar de marido de aluguel, chegava em casa, dormia, ia para o trabalho de novo à noite. E aí uma hora a máquina decidiu parar, decidiu dar um treco no coração, e não, ninguém entende. É porque o meu coração estava nas coisas que não era para estar. Ah, mas nós temos conta para pagar, nós temos coisa para fazer, temos que quitar casa, quitar carro, então vamos trabalhar com doido mesmo. De repente o coração bum, foi parar, fiquei 5 dias na UTI. E o coração não baixava. Foi baixar depois do 3º dia de remédio durante 24 horas. E até hoje, todo mundo evita de eu fazer as coisas por causa do meu coração. Mas isso foi porque eu decidi sacrificar de uma forma errada. Não para o Senhor, para o meu próprio vontade, para o meu próprio deleite. Aí os médicos falaram, eu falei, eu tenho que trabalhar. Ele falou, eu não vou te impedir. Mas eu te garanto que você não vai viver muitos anos. Talvez 1, 2 anos tu viva. Depois disso, não sei o que vai acontecer. Porque ninguém consegue trabalhar e dormir 4 horas por dia. Tive que sair de um emprego, tive que parar um pouco, né, sendo de marido de aluguel, fiquei com o trabalho. Na nossa mente ia fazer assim, meu Deus, vai me faltar dinheiro, meu Deus, vai me faltar aquilo. Não faltou nada. Não faltou. Sabe por quê? Porque eu decidi me organizar e decidi sacrificar no lugar certo para a pessoa certa. Depois disso, alinhei o meu coração. Deus nos presenteou, eu e a pastora, com essa casa. Mas Deus só presenteou porque o coração foi alinhado no sacrifício no lugar certo. Eu poderia ter continuado sacrificando da forma errada. E eu te garanto que eu não estaria aqui. Hoje quem estaria fazendo essa palavra de oferta seria outra pessoa, não eu. E hoje, por graça de Deus, decidi alinhar o meu coração. Até hoje, acho que faz 1 ano e meio que eu tive problema. Há 1 ano e meio, pai. Tive problema no coração, acho, né? Mais ou menos, né? Meu coração nunca mais deu problema. Mas, para quem estamos sacrificando? Para mim, deixa eu te dizer uma coisa: não vai faltar nada. Ele já teve lá no final da sua história, e está tudo bem. Ele já escreveu um livro a seu respeito, e ele sabe como é que termina. E ele sabe os planos que ele tem para você. Ele diz que o plano dele para você não é de dor, não é de causar cansaço, mas é de trazer prosperidade. E se eu e você não está sendo próspero, é porque estamos fora do plano dele. É porque o sacrifício veio de ser para ele, está sendo para mim. Está entendendo? Examinamos a nossa vida e olhamos: estou sendo próspero? Não. Então, se eu não estou sendo próspero, eu estou me cansando? Estou. A minha vida está se esgotando? Tá. Então, cuidado. Já é um indício. Você não está se encaixando para ele, está se encaixando para você. Realinha a sua rota, realinha o seu alvo. Não está mais aqui. Corrija o seu alvo e você vai ver que você pode se gastar, mas se for para ele, sua saúde irá ser renovada, seu corpo irá ser renovado,
e você vai viver os melhores anos da sua vida. E nesse momento eu estou falando do dízimo da oferta. Então o meu conselho para você é: siga a Bíblia. Ela diz para você devolver 10% de tudo que você ganha, porque isso não te pertence, é do Senhor. E eu te garanto que a sua vida jamais vai ser a mesma, porque Ele diz que Ele irá repreender um demônio ao seu favor. Além disso, Ele abrirá as janelas do céu, derramará do seu colo tantas bênçãos como de você não conseguir guardar. Mas vai além: se você dá o primeiro do seu salário, que é os 10% ao Senhor, Ele promete que os seus celeiros serão transbordantes, a tua casa irá se encher de alegria. Um conselho que eu te dou: sacrifique por quem já sacrificou a você. Amém? Amém. Separa a sua oferta, seu dízimo, traga ele para cá. Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor, meu Pai, as ofertas dízimo, Pai, e aqui está o ato de fé dos meus irmãos, Pai, e acreditamos, meu Pai, que aqui janelas do céu serão abertas, e se derramará sobre nossos colos tanta bênção como que não conseguimos mais segurar os copos. Aqui está, meu Pai, semente plantada, que dará, meu Pai, frutos. Esses frutos, meu Pai, serão para nos alimentar e a nossa geração também. Em nome de Jesus, meu Pai, aqui está, meu Pai, aquela pessoa que sacrificou, e sabendo, meu Pai, que é o Senhor que faz, que planta, nós plantamos, é o Senhor que dá o crescimento e o fruto. E sabemos que a nossa terra é uma terra boa. Então aqui está, meu Pai, a vida do meu irmão, que foi colocada nesse altar. E ela seja, meu Pai, transformada a partir de hoje. As portas se abrem de tal forma que eles possam viver o melhor dessa terra, o sobrenatural. É aqueles que estão, meu Pai, que por acaso estão corrigindo hoje a rota, que o Senhor possa mudar e mostrar que é o Senhor, que é Deus e faz e acontece. Abre a porta de emprego, meu Pai, para aqueles que estão precisando de trabalho, eles estão precisando de uma renda maior, aumente a renda. Mas glorifique o seu nome em cada oferta, em cada dízimo, para o teu louvor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, aplauda ao Senhor recebendo o apóstolo Antônio na sua porta. Queridos, boa noite, graças a Deus. Amém. Glória a Jesus, meu irmão. Assim como você está, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, que damos o louvor. Obrigado por esta oportunidade que temos de poder falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Agora pedindo que o Espírito Santo continue falando conosco, continue ministrando ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer que está, Deus, de acordo com a tua vontade, que o Senhor tenha liberdade para nos tocar e nos abençoar. Nós nos rendemos, nos humilhamos e declaramos sobre nós a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que amém com preguiça, né? Isso é um amém de domingo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 5. Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Quero reforçar aquilo que o pastor Alex estava falando a respeito da semana. Estamos entrando na semana da conferência. Deus tem repartido ao nosso coração muitas coisas. Eu creio que será um marco na igreja. Então, fique de fora não. Vá, nem que seja uma noite só. Mas vá lá. Vai lá beber e o rio está fluindo. Mateus capítulo de número 5.
partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem por minha causa, vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Amém. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te agradecemos que o Senhor tenha liberdade de nos ministrar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que esse é um texto que todos nós já conhecemos. Não é um texto que se extrai daqui uma novidade. Né? A gente sabe, Jesus está falando que feliz é as pessoas que passam por essas situações. Isso aqui a gente poderia ligar isso a Eclesiastes capítulo 3, porque Eclesiastes capítulo 3 fala algo muito semelhante a isso, que há tempo debaixo do céu para todas as coisas. E a vida com Jesus, ela é muito assim, ela não é uma monotonia, uma coisa chata. A vida com Jesus, ela é em todo o tempo desafiadora. Por quê? Porque a gente é levado aos testes. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não tem discernimento de entender o porquê está acontecendo. Só que a Bíblia fala que a fé que nós devemos ter deve ser uma fé genuína, uma fé de verdade, que manifeste aquilo que está dentro de nós, a forma que nós temos. E tem assuntos na Bíblia que são instigantes, né? Falar de perdão, de graça, de misericórdia, de milagre. Eu acredito que tem assuntos que a gente gosta de ouvir, tem assuntos que a gente tem uma dificuldade de entender, porque mexe em áreas da nossa vida que somos, digamos assim, atacados pelas circunstâncias e as situações. Jesus sempre olhou para o coração das pessoas. Ele não olha para a nossa forma de falar, ele olha para a nossa forma de entender. Porque às vezes a gente fala uma coisa e a gente entende outra. A gente fala do amor de Deus, mas a gente não consegue experimentar o amor de Deus porque nós não entendemos o que é arrependimento. Quando aquela mulher entra naquele lugar onde está Jesus, aquela montoeira de gente, e ela pula nos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus e com o cabelo enxugar as suas lágrimas, a Bíblia vai contando a história, e quando ela sai de cena, alguns homens que estavam na mesa começaram a questionar Jesus. Se ele fosse um profeta, ele saberia quem é que está nos pés dele, porque aquela mulher havia sido uma prostituta. Uma mulher que tinha uma má fama na cidade. E como eles eram religiosos, eles começaram a murmurar entre eles, e Jesus foi ao cerne do problema. Ele disse para as pessoas assim: a quem muito ama, muito é perdoado.
Porque o arrependimento está ligado também ao amor e à misericórdia de Deus. Porque a gente não merece nada que a gente tem da parte de Deus. Não é mérito. Você não tem o mérito de ir para o céu porque é filho de crente. Né? Porque já está na igreja há 50 anos. Ir para a eternidade com Cristo depende de nós entendermos o que Ele fez e nós fazermos a nossa parte. Não é uma troca de favores. Ele me perdoou, então eu tenho que fazer isso. Eu sou obrigado a fazer isso. Não, a Bíblia fala da questão do amor. O amar a Deus, uma gratidão no que fazemos, falamos, e às vezes nós não entendemos esse amor porque a forma que falamos e fazemos não condiz com aquilo que Jesus disse que nós deveríamos ser e fazer. A Bíblia é um livro que fala uma grande história de amor, e essa história de amor fala a respeito de um Deus que criou todas as coisas, e Ele vive todo o tempo nos dando oportunidades. Então Jesus começa o sermão falando assim: bem-aventurados vocês são. Entenda isso, vocês são felizes quando vocês experimentarem isso. Fica com a Bíblia aberta no sofá para a gente olhar para a palavra. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é considerado o sermão da montanha, o sermão do monte. E nesses 3 capítulos, se você tirar um tempo de qualidade, de oração e de leitura, eu lhe aconselho a não ler a Bíblia sem orar. Porque quando você lê a Bíblia sem orar, você pode se tornar um crítico, um religioso. E quando você lê a Bíblia orando, você começa a compartilhar com o Espírito Santo verdades que entram dentro do seu coração, que você começa a entender a palavra melhor. É por isso que às vezes tem cultos que são abertos, céus abertos, unção, Deus vem, Deus nos toca, Deus fala com a gente, porque o nosso coração está aberto para Deus, porque nós já lemos algumas coisas e entendemos. E tem cultos que são difíceis para a gente, e quando está difícil para nós, fica difícil também para quem está ministrando. É claro, isso não é sempre. Isso é uma vez ou outra, e hoje não está assim. Hoje os céus estão abertos nesse lugar. E eu acredito que Deus quer falar algumas coisas ao nosso coração que a gente precisa ouvir, precisa entender. Felizes vocês são. Está com a Bíblia aberta? Versículo 3. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é uma humildade do lado de fora, que é aquela sobrancelhinha para baixo. Você assistiu aquele desenho do gato de botas, que quando ele quer fazer de conta que ele está bonzinho, a sobrancelhinha dele vai para baixo, e ele parece ser um gatinho de verdade, né? Amoroso, estimado, e quando ele está na sua real condição, a sua cara fica diferente, fica um cara de bravo, ele ataca, ele agride. E aquele desenho ali fala muitas coisas ao nosso coração. Eu costumo comparar as coisas, eu não sou crítico com respeito a você ver televisão, ver um filme, ver uma série. É claro que tem muitas coisas que não edificam, mas é bom você assistir e trazer a luz da palavra sobre aquilo. Quando nós começamos a entender o que é humildade, porque humildade é uma coisa que nós não nascemos com humildade, nós aprendemos. Jesus disse, em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, não do lado de fora, mas do coração. Então, quem olhava para Jesus não dizia que ele era o Messias, porque na mentalidade do judeu, o Messias tem que ser alguém, né, pomposo, cheio de pose, cheio de posição, cheio de riqueza. Jesus vai na contramão de tudo aquilo que as pessoas achavam que poderia ser o Salvador no mundo. Ele nasce numa manjedoura, desde pequeno é rejeitado, ele cresce experimentando a rejeição, e ele não se permite que a rejeição lhe trave o coração. Ele cresce com o problema. Eu quero que você entenda isso, crescer com o problema. Porque o problema tem um propósito. O problema não é para matar a gente. Essa semana está muito difícil, quase morri. Não, você não quase morreu. Essa semana, se você permitir, você muito aprendeu. Porque as dificuldades nos ensinam. A luta nos ensina. A luta nos chama para orar. A humildade no espírito é aquela
submissão que eu tenho para Deus ao ponto de obedecer a Ele em qualquer situação. Posso estar vivendo um momento de dificuldade, continuo obedecendo. Posso estar vivendo um momento de uns ventos contrários, mas eu permaneço obedecendo. Posso ser mal interpretado, mas eu continuo obedecendo. Eu posso entender algumas coisas porque eu cresci aprendendo a respeito disso, e eu não me preocupar em praticar isso porque eu acho que isso é só um ato religioso. E a Bíblia é um livro prático. Para uma pessoa religiosa, a Bíblia ela se torna umas instruções boas para ensinar aos outros, porque o religioso ensina e não vive. Agora, os discípulos estavam andando perto de Jesus, estavam aprendendo e estavam vivendo aquilo que Jesus estava ensinando. Bem-aventurados são os humildes. Vamos lá, vamos continuar a lista. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha só o que Jesus está falando. Você tem que ficar feliz quando você chora. E a gente nunca chora de alegria, né? Essa semana você já chorou? Pergunta para quem está do seu lado aí. Você já chorou essa semana? Hã? Ai, eu chorei, meu patrão me deu de cara feia, o meu vizinho, né? Me disse a lá vai crente, eu fiquei bravo, pastor Alex me deu vontade de jogar a Bíblia no meu vizinho. Mas Jesus disse que nós seríamos perseguidos, não aplaudidos. E a bênção de Deus está em a palavra se cumprir na sua vida, porque você está fazendo certo. Uma vez uma pessoa, ela teve um problema com a justiça, e a pessoa foi presa, e a pessoa falava isso assim: ah, eu fui preso com alegria. Não, mas foi preso porque fez errado, não foi preso por causa da justiça de Deus. Então a falta de entender não permite a gente colocar o nosso coração no prumo divino, porque Deus tem um prumo que nos alinha. A vontade de Deus é mudar a gente do lado de dentro, para que a gente possa viver Jesus do lado de fora. Então, quando a gente só muda do lado de fora, a gente não consegue viver isso plenamente. A gente vive cheio de reservas, e quando essas reservas são quebradas pela palavra e pelo Espírito Santo, nós começamos a nos sentir desafiados a entender quem é Jesus. E o que Ele fez por mim, e por que Ele fez isso por mim. Porque, repito, tudo que Jesus fez, eu não mereço. Eu não tenho mérito algum em tudo que estou vivendo hoje da parte de Deus. Tudo é bênção. Bênção é presente. Interessante, para que esses presentes eles cheguem a nós, nós precisamos ativar eles através da obediência. Vocês são felizes quando vocês chorarem. A gente chora e a gente sofre. A gente não fica feliz por chorar. Eu me lembro que na última viagem que eu fiz para a Argentina, eu passei uma luta muito grande lá, como nunca passei antes. E eu me tranquei no quarto, eu fiquei uns 5 dias sem pregar. Lá eu prego todo dia. Quando estou lá, eu prego todo dia. Tem dias que eu prego 2 vezes por dia. E eu fiquei 5 dias, eu me tranquei e eu fui para a oração. Eu disse: Deus, tem alguma coisa de errado. Porque parece que está sem propósito, porque não tem propósito. Eu não saio de casa sem entender que Deus tem algo a fazer, algo a realizar. Eu estava orando, eu fui orar, e eu comecei a ficar com raiva, ficar bravo, e eu chorei de raiva. E eu me lembro que em determinado momento, assim, a presença de Deus sumiu do quarto. E eu fiquei sozinho, porque meu coração estava sujo diante do Senhor. Quando eu percebi que Deus não estava me tocando com a sua presença, mesmo eu estando chorando, porque chorar não é sinônimo de toque do Espírito Santo. Nós podemos chorar errado, chorar com raiva. E nessa situação eu estava chorando com raiva. E estava lá orando, e de repente, cheio da justiça: Deus, onde é que o Senhor está? Por que está acontecendo isso? Estende a tua mão, faz isso, faz aquilo. De repente parece que o quarto ficou vazio, só eu dentro do quarto, que eu fui com o joelho. Eu estava orando, andando. Nós temos costume de orar andando. Aí eu fui com o joelho, coloquei a cara no chão. E eu me lembro que era mês de novembro. E novembro na Argentina é muito quente. Quente.
tipo assim, 38 graus de calor. E eu me ajoelhei e comecei a chorar e eu entendi que eu precisava me arrepender. E a gente só se arrepende quando a gente tem humildade de reconhecer que a gente faz mal. Chorar de raiva é fácil. Agora, chorar por arrependimento é diferente. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e falasse: chorar por arrependimento é diferente. Entendeu? Porque a obra de Deus dentro de nós é um processo. E Deus precisa de caminhos para tocar o coração da gente. Deus, Ele é um Deus que está vivo e nós estamos na sua presença. Nós oramos e buscamos a face de Deus. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, porque nós damos essa liberdade para Ele, entenda isso, Deus, Ele respeita o ser humano. Às vezes eu não entendo isso, porque para Deus era fácil resolver isso. Era um toque e pronto, a minha mente muda, o meu comportamento muda, meu pensamento muda, minha forma de falar muda. Mas Deus nos deu o poder de pensar para a gente analisar como a gente está e o que a gente pode fazer. Porque o reino de Deus é isso, o reino de Deus é manifesto quando nós entendemos o que Ele significa. E comecei a me arrepender, senti a presença de Deus novamente e aquilo que estava fechado se abriu, fluiu. E eu vim com essa experiência de lá. Eu não falo muito sobre isso, falei só para a Suzy quando eu cheguei, mas eu estava orando hoje de tarde. E quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a me lembrar disso. Geralmente a gente não gosta de lembrar de coisas que nos fizeram sofrer. E Deus começou a trazer isso à minha mente, ao meu coração, e eu percebi que são esses momentos que mudam a nossa forma de ver Deus. Porque Deus é um Pai, e o Pai corrige o Filho. O Filho sem correção se torna um problema para o Pai. Eu sei isso por experiência própria. E quando nós entendemos que Deus usa as circunstâncias para nos corrigir e nos arrumar, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós de uma forma diferente. E Jesus está falando aqui: vocês devem ser felizes quando vocês chorarem, porque o choro tem um propósito: quebrar o nosso coração, transformar o nosso coração, alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Você já leu na Bíblia, em Romanos capítulo 12, eu falei isso no domingo passado lá na série, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, porém para mim tocar esta vontade, eu preciso renovar a minha forma de pensar. Romanos 12, 1 e 2, depois você pode pegar a sua Bíblia e ler com calma, está escrito. A nossa forma de pensar, ela precisa de mudança. Por isso a Bíblia é importante na vida de um cristão. Quando nós não lemos a Bíblia, nós limitamos um Deus que é todo-poderoso. E quando você lê a palavra, não que seja 5 versículos por dia. Pode ser 5, o pastor? Pode ser 5. O problema é não ler nada. Agora, quando você lê, você é enriquecido. Porque você começa a entender o porquê das coisas. Por que Jesus morreu? Quando eu era do mundo, eu não entendia isso. Amor. Deus amou e mata o filho. Deus ama o ser humano e mata o filho. Como isso funciona? Humanamente, é impossível entender. Mas, biblicamente, a gente entende que era para nos resgatar de volta para Ele. E Filipenses 2 diz que Deus se manifestou-se através de Jesus. Deus tornou-se um homem. Viveu a vida do homem, praticou tudo que Ele mesmo repartiu como sendo a lei, viveu tudo ao pé da letra, e como homem Ele se tornou seu sacrifício genuíno, puro e verdadeiro, para que através dele nós possamos alcançar o perdão de Deus. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há mudança de vida. Aí Jesus continua, vamos para o próximo versículo. Está ficando interessante, né? Vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque eu gostaria que você fizesse essa pergunta olhando nos olhos.
da pessoa que está do seu lado e pergunta assim: você é manso ou mansa? Os maridos te conhecem, né? Amanhã estamos fazendo 29 anos de casado, né, Suzy? Glória a Deus. E 29 anos de amizade. E eu confesso diante de Deus e da igreja que até hoje tem coisas que eu não entendo. Eu não entendo. Eu acabei de dar um abraço, chamei de meu amor. 10 minutos depois ela olha para mim e diz assim: por que você está assim? Assim como? Essa cara de bravo, mas eu acabei de te dar um abraço, acabei de te dar um beijo, eu não estou com cara de bravo. Não, você está assim. Eu digo: não, isso é um defeito de fábrica. Né? Tinha uma senhora que não entrava na nossa igreja, uma época que eu ajudava as pessoas a cuidar da porta, porque ela dizia: não, eu não vou lá, tem um pastor que tem uma cara, parece um cachorro, que burro. Eu digo: não, eu sou um gatinho. Eu não sou um pitbull. Né? Entenda isso. Então, estou só quebrando o gelo, tá? Estou percebendo assim, que alguns de vocês estão meio assim, assustados. Mas entenda isso. Bem-aventurados são. Jesus está falando que você deve se sentir feliz por ser desafiado pelas lutas da vida, pelos problemas que você enfrenta. Porque nesses problemas Deus vai revelar no coração dele quem ele é para você. Deus não é o fruto de uma religião. Ai meu Deus, eu existe, então Deus vai me matar. Não, Deus me ama. E ele vai me restaurar em todos os momentos que eu voltar o meu coração para ele, de verdade. São 29 anos de casado e eu já passei por muita coisa, eu passei por tudo que você imaginar no casamento. Mas fui restaurado. E o nosso casamento permaneceu. Porque a vida com Jesus é uma vida de restauração. E continuando o texto, eu não posso demorar muito, temos outros compromissos. E continua. O que tem fome e sede de justiça. Na verdade, eu quero me deter aqui, porque nós achamos que justiça é quando nós oramos e Deus vai tomar a nossa parte, vai julgar uma outra pessoa que fez de alguma forma mal para nós. Deus faz justiça. Você nunca ouviu uma oração assim? Eu já ouvi algumas, né? Do Senhor Jesus, desde 1990, Senhor, faz justiça por mim, porque eu sou tua serva. Né? Às vezes, tinha uma senhora, é claro que isso não acontece aqui, né? Isso acontece só por lá de Barra Velha. Mas a senhora que ia na igreja, ela orava para Deus levar o marido dela, porque o marido dela era um problema. Senhor, mata o meu marido, não estava um dia do lado dela, eu ouvi ela orar. Quando ela terminou de orar, depois no final, eu disse assim para ela: não, você está louca, Deus vai matar você. Ela disse: mas por quê? Porque eu oro por ele me chega bêbado, ele me bate, ele faz isso, ele bate nos filhos, quebra tudo. Eu tenho que orar para um homem desse, para ele ficar vivo? Não, tem que orar para ele se converter. Porque o propósito de Deus é mudar a gente, transformar a gente. E quando a palavra, presta atenção, estou lhe apontando a Bíblia, porque aqui fala de misericórdia, os misericordiosos. Misericórdia é você colocar o seu coração na miséria de alguém, é o que Deus faz com a gente. A palavra misericórdia significa miséria, córdia, coração. É a junção de duas palavras que falam a respeito daquilo que Deus é, misericordioso. Quando nós tomamos isso por prática e aprendemos a praticar isso, perdoar deixa de ser difícil. Porque você se torna como Deus, como diz Mateus capítulo 5, 6 e 7, está aqui, tem um trecho que Jesus fala de misericórdia. Ele diz: sede como o vosso Pai é. Como nós nos tornamos parecidos com Deus? É quando perdoamos as pessoas, quando nós praticamos o perdão. E o perdão geralmente nunca é para baixo, sempre é para cima. O filho às vezes tem raiva do pai, tem raiva da mãe. Às vezes a gente já está com 50 anos, como é o meu caso, eu tenho 57 anos, e nós continuamos nutrindo raiva, ainda ressentimentos dentro de nós, porque achamos que estamos certos. Justiça é aquilo que nós praticamos na palavra de Deus. E misericórdia é prática, como santidade é prática, como oração é prática, como leitura da Bíblia é prática, como arrependimento é prática.
Bem-aventurados vocês são, termina o texto que lemos, quando vocês forem perseguidos, difamados, injuriados pelo meu nome. Jesus nunca disse que seria fácil. Ser cristão de verdade é difícil, irmão, não é fácil. Não é só trocar, de roupa, botar uma capa e dizer, eu sou cristão, nasci na igreja. Você sabe o que é muita gente que nasceu na igreja? Vai para o inferno, porque não tem arrependimento. Agora, quando o nosso coração encontra Jesus e a verdade começa a lapidar o coração da gente, a gente entende que as lutas não têm o propósito de nos destruir, sim de construir Cristo dentro de nós. E em todo o tempo, preste atenção nisso, você vai ser testado. Eu sou fiel, Deus vai testar você na fidelidade. Em todo o tempo, Deus vai permitir que situações aconteçam com você, que o seu coração vai ser levado à prova, porque fidelidade não é um momento, fidelidade é uma vida. E a fidelidade, ela torna-se uma prática todos os dias, porque nós entendemos o que é Jesus para nós. Quem é Jesus para nós? E o que Ele fez? Ele é a cabeça da igreja, o dono da igreja. Nós somos os seus filhos, o corpo. Então, como filhos, nós respondemos. Quando o corpo não responde para a cabeça, para Cristo, para Jesus, o corpo começa a adoecer. A parte do corpo que não consegue se submeter à cabeça. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que está enfermo, que está internado, e ele começou a falar algumas coisas que ele começou a experimentar por causa de uma dificuldade que ele está tendo, uma doença, que algumas coisas não estão respondendo direito. Quando a gente não está respondendo direito, tem coisas na vida da gente que não alinha. Por quê? Porque nós não entregamos. E Deus só trabalha na entrega, Deus não trabalha forçado, Deus não gosta de pegar aquela pecinha que segura a roda ali, por exemplo, vamos usar um termo figurado, que a porquinha que segura ali a roda fique arrochado. Você vê o mecânico que encontra um pneu arrochado e apertado, ele xinga o dono do carro, a mãe do dono do carro, todo mundo, porque tudo que está fora de ajuste, dá problema. E quando a gente está em algum lugar desajustado, nós começamos a experimentar isso na nossa vida espiritual. Passamos a ter problema. Então, qual é a nossa oportunidade de entender que as lutas têm um propósito? Sejam felizes, Jesus disse, quando isso acontecer. Por quê? Porque isso tem um propósito. Isso está no coração de Deus. Eu queria orar junto com você nessa noite, pedindo que o Espírito Santo traga luz ao seu coração. Isso meio exagerado. Não se preocupe, está tudo debaixo do certo, está tudo certo. Vamos orar. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Não pensasse em uma outra pessoa, pense em você mesmo, fica de pé. Pense em você mesmo, no seu coração, na sua vida espiritual, como você está com Jesus. Eu não estou falando de orar e agradecer, eu estou falando de você entender o que você está vivendo. Tem um propósito, felizes são, porém, começa lá de cima já, com humildade, com mansidão. Tudo aponta para a entrega. E a entrega, a vida de Jesus em nós, ela é desafiadora. Não é uma coisa chata por causa disso, porque em todo tempo a palavra é verdade, a palavra fala. Deus fala nos cultos, aquilo que conversamos na mesa em casa, porque a palavra tem vida. A vida de Jesus está na palavra, e a vida de Jesus está aqui nessa noite. E eu sei que Deus quer nos tocar, Deus quer nos mexer dentro de nós. Eu queria orar com você que está aqui. Você diz assim: olha, eu me encaixo nessa palavra, essa palavra é para mim. Você que está com esse coração, sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar juntos com você. Quero chamar o pastor Alex, a pastora Gabriela também, as pessoas que têm entendimento
liberdade para orar, para a gente colocar as mãos dos irmãos. Aí isso é voluntário, isso é totalmente seu e Deus. É você e Jesus. Não se preocupe, eu não vou ficar triste por você não sair do seu lugar. Só vou lamentar por você perder a oportunidade. Por isso lamento. Mas a oportunidade é esta. Deus está nos dando uma oportunidade. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo norte. Obrigado por esta igreja, que é uma igreja do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado através dos problemas, das lutas, dos desafios. Oramos continuamos crendo, Pai, que tudo coopera para o bem, como diz a Tua palavra em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todos que estão aqui amam o Senhor. Por isso nós estamos aqui. E o nosso coração ele se dobra diante da Tua presença, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós sabemos que há uma natureza na nossa humanidade que muitas vezes, por causa das lutas, nos atrapalha de orar, nos atrapalha de Te servir, nos atrapalha de Te conhecer. E nós continuamos em todo o tempo confessando, nós não queremos ser daqueles que não conhecem o Senhor de verdade, que só conhecem de ouvir falar. Não, Pai, nós queremos Te conhecer, nós queremos viver a Tua vontade, queremos viver os Teus propósitos, queremos experimentar em todo o tempo a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Então nessa noite, renova o nosso entendimento, toca a nossa mente de tal forma que o nosso coração se submeta ao Senhor, se entregue ao Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor está fazendo uma grande obra, uma obra poderosa nos nossos dias, e esta grande obra iria nos deixar perplexos, admirados com a grandeza dessa grande obra que é Cristo em nós, a mudança de vida, transformação na nossa forma de entender a Tua graça, o Teu Evangelho. Toca-nos nessa noite, Espírito Santo. Ajuda-nos, toca-nos de forma sobrenatural, transformando a nossa forma de pensar, alinhando-nos através do fruto da Tua verdade no nosso coração, porque nós queremos conhecer ao Senhor e prosseguir em Te conhecer. Queremos viver Cristo, não a religião. Queremos experimentar o Jesus que ressuscitou, não aquela proposta de opressões, não pode, não, Pai. Nós queremos a liberdade de Cristo para amarmos a Cristo de todo o coração. Então toca-nos nessa noite, Espírito Santo, e faz em nós a Tua obra completa, Pai. Completa aquilo que o Senhor já começou. Acorda-nos, desperta-nos, faz-nos lembrar dos momentos de oração em que o Senhor nos tocou através da Tua presença, em que o Senhor nos transformou em bases da vida da gente, em que as coisas estavam difíceis. Faz a gente lembrar esses momentos, e que esses momentos, Pai, transformem de verdade o nosso coração. Nós nos rendemos, Pai, mais uma vez, nos entregamos totalmente mais uma vez e declaramos diante do céu e da terra que não queremos estar longe do Senhor, que queremos viver a vontade do Senhor, e queremos viver plenamente, queremos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós, na nossa geração, Senhor. Nós não abrimos mão dos Teus sonhos, não abrimos mão dos Teus propósitos. Honra Teu nome, honra, Deus, a Tua palavra, que faz completo tudo aquilo que o Senhor começou, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória seja a Deus. Agora
preparado para quebrar. Em nome de Jesus, nosso coração sobre a palavra. Senhor, realizações, ajuda ele, abençoa a palavra de nós. Quebrando Jesus do lago do Pai, da tristeza de coisas, para paralisar o trabalho do barco, Pai. Livre o irmão, Pai, da sua graça, também, então, que essa vida está mesmo cada vez justificadeira. Em nome de Jesus, guarda as suas mãos, em nome da casa, quebrando a laço do diabo, declarando vida. Em nome de Jesus, ela experimente, Senhor, cada dia mais e mais do teu Santo Espírito, da tua presença, e que a tua palavra continue trabalhando nela, em nome de Jesus, para o louvor do teu nome. Cura ela desta gripe, Senhor, eu amaldiçoo o vírus da gripe, no nome de Jesus. Como Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela se secou-se, eu repreendo no nome de Jesus essa enfermidade, declaro sobre ela cura, em nome de Jesus. Por esse tempo, Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra, que nós possamos realmente, Senhor, sermos bem-aventurados na tua presença, Deus. Forge essa palavra dentro de nós todos os dias, em nome de Jesus, para que nós sejamos guiados e conduzidos por essa palavra, para que nós possamos ter essas experiências de arrependimento, Deus, todos os dias, para que mais perto nós possamos estar do Senhor. Em nome de Jesus, declaramos uma semana de vitória, de bênção, de paz, de alegria para o teu povo. Em nome de Jesus, prepara cada um deles, Deus, para estar nessa conferência, porque aquilo que precisa ser corrigido dentro de nós, Deus, para que nós possamos experimentar algo novo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Quarta-feira nós vamos estar juntos indo lá na sede. Nós vamos passar aqui no norte para pegar quem precisa de carona. Então chame a gente lá no grupo e a gente vai vir buscar vocês. Tá bom? Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar nossa foto.